Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre queda livre e lançamento vertical. Nas aulas anteriores, nós estudamos a caracterização de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. E fazendo essa diferenciação, chegamos até a equação criada por Evangelista Torricelli, que fala sobre a relação entre dois momentos da velocidade, uma aceleração constante e o espaço percorrido. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de queda livre e lançamento vertical. A queda livre de um objeto, ele ocorre quando ele é solto de uma determinada altura e a única influência que nós temos é a gravidade. Então, para ser considerado queda livre, nós temos de ter um sistema onde seja desprezada a resistência do ar. O movimento inicial dos objetos, ele pode ocorrer quando você deixa ele cair do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é zero, quando ele é atirado para cima e quando ele é atirado para baixo. Esses três tipos de movimento, eles podem ser caracterizados como queda livre, ao ponto que ele tem funções horárias parecidas. Só que quando você joga ele de baixo para cima, você dá o nome de lançamento vertical. Então, a queda livre dos objetos, ela teve grande, vamos dizer, uma grande rivalidade de pensamentos. Aristóteles, ele vinha desde a antiguidade com a sua ideia de corpos pesados cairiam primeiro, mas ele era totalmente empirista. Ele fez através de medidas, ou seja, ele ia soltando uma pedra e uma pedra menor, outra pedra e outra pedra menor, e com o auxílio de seus, digamos assim, auxiliares, eles iam fazendo medidas que chegou à conclusão que corpos de maior massa chegariam primeiro lá ao chão numa queda, por exemplo. Então, você tem que Aristóteles ele teve uma grande contribuição, porque ele conseguiu formular a grande ideia de a queda dos corpos, elas podem ocorrer de maneira linear e tem uma certa relação com fatores externos. Porém, Galileu Galilei, já no século XVII, olha, muito tempo depois, ele começou a analisar que a queda dos corpos ela não era relacionada à massa do corpo, o tempo, digamos assim, diferentes. Ou seja, dois corpos de massas diferentes, eles demoravam tempos diferentes, digamos assim, devido à resistência do ar e não à massa. Então, ele já supondo a ideia da câmara de vácuo, ou seja, uma parte onde você não, um sistema onde você não teria resistência do ar, você tem que os corpos de mesma massa, segundo Galileu Galilei, eles iriam cair igual. Então, vocês me perguntam, professor, quem está errado nessa história? Ninguém. Por quê? No pensamento aristotélico, ele defendia que os corpos pesados cairiam mais rápido, porém ele leva em conta a resistência do ar. No pensamento de Galileu Galilei, ele fala o seguinte: nós temos que eles caem no mesmo tempo, porém você despreza a resistência do ar. Então, uma coisa é conhecida. Os corpos pesados aqui na vida real, digamos assim, com resistência do ar, eles caem mais rápido devido à resistência do ar, não devido à massa. Então, a junção da teoria dos dois aqui é o pensamento científico atual. Então, Aristóteles, ele dizia que corpos mais pesados caíam mais rápido. Galilei deu o contributo. Eles caem mais rápido, mas não é por causa da massa, e sim por causa da resistência do ar no local da queda. Então, o valor médio da aceleração ao nível do mar é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor da gravidade, ele diminui quando aumenta a altitude. Ah, professor, então se eu subir num prédio, por exemplo, de 10 andares, vai diminuir a gravidade?
Praticamente não. Quando eu falo em diminuição da altitude, isso é 10 mil metros, 20 mil metros, 5 mil metros, são grandes distâncias, grandes altitudes. Então, esse valor da aceleração, ele é utilizado, é 9,8 aproximadamente, é uma aceleração média ao nível do mar, mas você tem que, geralmente, nas contas, vai dizer lá no exercício, vocês vão utilizar 10. No ensino médio, utiliza 10 como forma de facilitar. Sabendo disso, nós podemos definir o quê? Queda livre e lançamento vertical são dois movimentos retilíneos uniformes, porque ele está só em uma linha reta, mas essa linha reta não é mais no eixo X. Vocês podem ver aqui representado, é no eixo Y, porque ele é na vertical. Então, você tem que eles são dois movimentos equivalentes, só que com uma diferença. Nós temos que a gravidade, ele sempre é para baixo. Então, é uma característica, é uma atração do quê? De qualquer corpo que tenha massa com o centro da Terra. Então, você tem que são dois movimentos equivalentes. O que muda? A direção deles. Então, a queda livre é um movimento uniformemente acelerado. Por quê? Como ela é para baixo, a velocidade e a aceleração dela é no mesmo sentido. Como são no mesmo sentido, é um movimento acelerado. Já o movimento de lançamento vertical, que é esse aqui da direita, você tem que a gravidade ela sempre aponta para baixo, isso é regra, e você tem que a velocidade está apontando para cima. Então, olha, velocidade e aceleração em direções diferentes. Então, nós temos que é um movimento uniformemente retardado ou desacelerado. Então, queda livre e lançamento vertical são dois movimentos equivalentes, só que com uma diferença, o sentido. Então, a queda livre, ela é de cima para baixo, o lançamento vertical de baixo para cima. Você jogar uma bola para cima, é o lançamento vertical. Quando ela chega lá em cima e começa a cair, é a queda livre. Então, você pode dizer uma coisa, que a aceleração em todos os dois vai ser mais ou menos a gravidade. Então, a aceleração tem um módulo da gravidade. Então, as funções horárias, elas devem ser reescritas como a aceleração é a gravidade, já é um valor constante de aceleração. Por isso é que pode dizer o quê? Tanto a queda livre quanto o lançamento vertical, eles são movimentos retilíneos uniformemente variados. Por quê? Porque eles têm uma velocidade constante igual à aceleração da gravidade. Então, olha aqui, olha. Digamos assim, numa descida, você tem que a bola aqui está em queda livre, quando você joga para cima, você tem que ela está em lançamento vertical. Sempre você tem que a aceleração é para baixo. Como ela é para baixo, ela é negativa. Então, olhe, você tem o seguinte, aqui, que você joga um corpo para cima, quando ele chega aqui no ponto mais alto dele, na altura máxima que ele pode alcançar, você jogou lá a bola para cima, na altura máxima que ela alcança, a velocidade dele é zero. Por quê? Porque nesse momento ele volta e vem caindo, então ele começa a ser acelerado lá do outro jeito. Então você tem que a altura máxima no lançamento vertical, a velocidade do corpo é zero. Então aqui, olha, e só para dar uma findada, por quê? Quando a professora, então toda vez que eu falar em queda livre, eu vou estar relacionando isso com ou sem a resistência do ar. O termo livre refere-se à queda livre de resistência do ar. Então, ela está livre de qualquer resistência. É como se fosse num vácuo. Então, como a gente falou, olha, aqui é o analisado, digamos assim, por Aristóteles e por nossa vida cotidiana, onde, quando você tem a presença de ar, você tem que uma pedra, por exemplo, cair antes de uma folha. Já quando você está no vácuo, você tem que a pedra e a folha, olha, elas caem no mesmo instante. Então, independe da massa e da forma física dele. Então,
A queda livre, ela pode ter o seguinte, ó, aquela função horária que você tinha do espaço, você tem o seguinte, que ela vai ser o quê? A velocidade inicial é zero e você considera o ponto de partida zero para facilitar suas contas. Então, olha, a altura máxima que ele alcança aqui, você vai ter que vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, aqui é só aquela parte da aceleração. Então, a altura máxima, a altura que esse corpo está aqui em queda livre, da onde ele é solto, ele tem essa relação. Professor, para que eu utilizo essa fórmula? Essa fórmula aqui você vai utilizar toda vez que você quiser relacionar o tempo de queda do corpo com a altura que ele está. Ele diz que um paraquedista está a tal altura. Qual é o tempo de queda livre dele? Esse aqui, você bota na fórmula, calcula aqui. Ah, ele diz que um míssil demorou em queda livre cair, demorou 10 segundos para cair. Qual é a altura que ele foi lançado? Você vai utilizar essa fórmula. A velocidade que ele atinge o chão, isso é muito importante, ele é dado por GT. Lembre-se, esse tempo aqui, ele deve estar em segundos sempre. Então, a velocidade que o corpo vai atingir o chão na queda livre é igual a GT. E aplicando a equação de Torricelli, você pode também encontrar essa daqui. Ah, professor, mas eu tenho a fórmula anterior, para que vai servir essa? Por exemplo, você tem a altura que ele estava, mas você não tem o tempo de queda, você não precisa calcular para jogar aqui, você pode botar nessa equação de Torricelli. Então, a queda livre, ela tem essas fórmulas aí. O lançamento vertical, ele tem outras as fórmulas são um pouco mais complexas. Por quê? Porque para você lançar ele verticalmente, ele necessita ter uma velocidade inicial. Porque se você coloca uma bola aqui em sua mão e você não aplica nenhuma velocidade, ela não vai sair do lugar, ela não vai ser lançada verticalmente. Então, a altura máxima que ela pode atingir, olha, lá é a altura que ela estava, a altura que ela foi solta. Aqui a altura que ela pode atingir vai ser a velocidade que você jogou, vezes o tempo, a chegar até lá, menos gt ao quadrado. Ah, professor, eu tenho tempo, quero calcular a altura, você substitui aqui. Professor, eu tenho a altura, quero calcular o tempo. Olha, você substituindo aqui o valor de h, você tem que a equação de segundo grau, você faz por Bhaskara. Já quando nós falarmos da velocidade, aqui, você tem que ir a velocidade que ele vai estar em determinado instante. Então, por exemplo, ele partiu com a velocidade de 30 e G 9,8, em 2 segundos ele vai estar quanto? Aí você substitui aqui no lugar de t. Então, essa fórmula aqui permite você calcular a velocidade em um instante qualquer após o lançamento. E a equação de Torricelli ficou do mesmo jeito que a gente viu lá no MRUV. Só que aqui negativo, porque a gravidade é para baixo, o lançamento vertical é para cima. Então, aí, uma questão bem facinha, foi uma questão de vestibular essa. Foi vinculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal estava num mirante sobre um rio e alguém deixava cair de lá de cima um biscoito. Passado alguns instantes, o rapaz se atira no mesmo lugar onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. Se a queda é livre, você não tem resistência do ar. As velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, que é aquele cara que trata da queda livre, a situação física comercial seria interpretada como: olha, Galileu Galilei, como nós já falamos neste instante, ele dizia o quê? O tempo de queda é igual. Então, esse cara, se ele saiu depois, ele não iria alcançar. Então, vamos ver se tem algum item. Então, olha, impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente. Não, independe da altura da queda. Nesse caso, o biscoito ia cair antes, porque ele saiu antes. Possível? Não, não vamos nem terminar de ler. Letra D. Impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos.
é correta. Vamos ver o El que ocorre. Impossível, porque o corpo mais pesado cai mais devagar devido à resistência do ar. Aqui já diz que a resistência do ar é nula e é um movimento queda livre. Então, letra D é a resposta mais completa. Impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. A quarta questão, olha, um cálculozinho aí, mas quando vocês sabem a teoria, esse cálculo fica tão fácil que vocês não fazem nem conta. Então, olha, uma esfera de aço de 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas, de mesmo diâmetro, são abandonadas simultaneamente do alto de uma torre de 60 metros de altura. Qual a razão entre os tempos que levaram a esfera até atingir o solo? Despreza a resistência do ar. Se você desprezou a resistência do ar, é uma queda livre. Se é queda livre, os tempos são iguais. A razão entre dois valores iguais, 1. Não precisa nem fazer conta. Letra C de casa é a resposta. Então, a queda livre, ela é um movimento retilíneo uniforme, e aqui, por exemplo, você considerou a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Você soltou, no instante 1, o corpo está com a velocidade 10 metros por segundo, 2, 20, ou seja, ele aumenta sempre a mesma taxa. Já que o crescimento dos espaços, ele não ocorre à mesma taxa, ele ocorre de forma quadrática. Por quê? Nós vimos lá que, como é um movimento retilíneo uniformemente variado, o espaço ele é dado como uma equação de segundo grau. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: um corpo, partindo de um mesmo local, ele pode ter trajetórias diferentes, se você tiver condições iniciais diferentes. Ou seja, olha aqui, esse cara está lá em cima do degrau, ele soltou com a velocidade inicial, ele tem essa trajetória. Ele jogou esse corpo aqui para cima, ele tem essa outra trajetória. Ao invés de jogar ou soltar, ele chutou aqui de uma forma que era para ele ir horizontalmente, ele já ficou um lançamento oblíquo. Então, já é uma dica para vocês. Um lançamento oblíquo, ele é formado por duas componentes, um na X, que é essa daqui, e um na Y, ele dá esse resultado. Então, por isso que quando vocês veem soltando qualquer corpo de um móvel em movimento, ele não cai linearmente, ele cai obliquamente. Por quê? Você tem a gravidade que empurra para baixo, e você tem o movimento em uma ou outra direção do móvel que soltou. Aí, toda vez que você tem algo que cai, digamos assim, de um transporte em movimento, você tem que a trajetória dele é oblíqua, que é desse modo aqui. Ou para esse lado, ou para o outro lado, depende para onde ele caia. Então, esse fundamento aí ganhou força, o lançamento horizontal, ele também foi estudado por Galileu Galilei. Então, o lançamento agora na horizontal foi um dos grandes booms também de teoria desse cara, porque ele começou a colocar um canhão muito potente, e com isso, ele queria analisar como era a interação da resistência do ar e da gravidade nas bolas que saíam desse canhão. Então, você tem o seguinte, aqui ele colocava, e o ideal, se você não tivesse resistência do ar, digamos assim, nem a gravidade, seria fazer esse seguinte aqui, olha, você soltaria ele, com essa velocidade ele viria, chegaria numa altura, nenhuma distância, desculpa, do canhão, ele ia fazer igual aquele desenho do pica-pau, ele ia lá, quando chegava aqui, cairia reto. Essa seria se você desconsiderasse a gravidade e a resistência do ar. Na realidade, ele viu que quando ele soltava aqui, olha, uma bola de canhão, essa linha reta era o que nós tínhamos como tratamento ideal, e ele tinha que fazer essa trajetória aqui. Então, ele foi que começou a dar uma fundamentação teórica para o lançamento oblíquo. Então, cai desse tipo. E ele disse o seguinte, olha, que no lançamento oblíquo, você tem que ele é formado por os dois tipos de movimento.
Nessa direção aqui, que é a direção que você jogou o corpo, que o corpo caiu, ou na direção contrária, caso seja algo que você solte esse corpo, você tem que é um movimento retilíneo uniforme. Já nesse outro, na direção Y, que é a direção da altura, ele era um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque você tinha tanto a resistência do ar quanto você tinha a gravidade. Mesmo se você tirasse a resistência do ar, você teria a gravidade. Então, seria uma queda livre, sem resistência do ar, e nesse aqui seria um movimento uniforme. Então, a dica para vocês, o lançamento horizontal, ele pode ser entendido como a junção de um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Então, agora é com vocês. Tem uma atividade lá no Classroom para ser respondida. Também eu postei um vídeo que fala sobre a teoria de Galileu Galilei, o experimento de Galileu Galilei que foi reproduzido no ano 2013, no laboratório. Então, a partir de agora eu continuo de modo síncrono e até mais.